Brasil, né? Sobre A gente falou sobre geografia agrária na última aula, falando sobre o conceito dela no Brasil, sobre as ideias que a gente verifica na geografia agrária, sobre a necessidade que existe, né, da plantação, do cultivo da terra, mas ao mesmo tempo a gente promove sempre aquele debate entre a necessidade da ampliação de cultivo para alimentação e também a necessidade da da preservação da natureza, né, da preservação do nosso meio ambiente. Então a gente tem um conflito presente aí, né? Um conflito que pode ser melhor solucionado sempre, um conflito que muitas vezes é movido, né, e incentivado por interesses políticos, e isso não é bom, né, na maioria das vezes, mas tanto que geografia agrária faz muito parte também da geopolítica por causa disso, porque boa parte da forma com que o Estado aborda essa questão da geografia agrária define a política de alimentação e de preservação ambiental de um país. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente está vendo esse debate constante, né? Falando da Amazônia, a gente já viu também falando das regiões ali, principalmente do Centro-Oeste, onde a gente tem, onde a gente tem concentrada boa parte das criações de gado. Então você tem um debate, você tem uma discussão sobre o agronegócio, sobre a produção agrícola. Bom dia, Levi, tudo bem com você? Bom dia a todos, mais uma vez, né? Quem eu não disse. Então você tem esse debate sobre agronegócio, nossa, está enrolado, e sobre a questão da preservação ambiental. Então, é um debate complexo. A gente falou um pouquinho sobre ele. Eu queria até trazer isso para vocês na aula passada, mas hoje, dado esse debate, dado a visão que a gente conseguiu passar sobre isso na aula passada, bom dia, Guilherme, também, né? É, Hoje a gente quer falar um pouquinho sobre os tipos de agronegócio que existem, sobre a forma que esse agronegócio é passado, sobre como isso é dado e sobre os tipos de cultivo também de terra, sobre as divisões da geografia agrária de uma maneira geral. Hoje não é tão conceitual quanto a aula passada, hoje é um pouquinho mais técnico, né? A gente vai falar sobre o que existe, a forma de cultivo, a forma de distribuição agrária e como isso influencia, a sociedade de uma maneira geral. A gente vai tentar debater isso no final da aula, mas antes é necessário passar para vocês os conceitos em si, tá bom? Eu vou compartilhar a tela, né? Não vou estar vendo o rosto de vocês ou ouvindo, ouvindo eu até consigo estar ouvindo, tá? Então não vou estar vendo totalmente vocês, mas de qualquer forma, se vocês tiverem qualquer mensagem ou qualquer dúvida, vocês podem estar parando, podem estar escrevendo no chat, podem estar conversando, falando, tá? A participação de vocês na aula é muito enriquecedora, ela é importante para a gente. Então, a aula passada até teve um debate interessante, um dos alunos, né, falou sobre a questão da mão de obra agrícola. Eu achei interessante isso. Infelizmente o microfone dele acabou não funcionando tão bem depois, mas todo o debate, toda a questão, né, de opinião, de valor, ela é muito bem-vinda à nossa aula. Tudo que você puder acrescentar é bem-vindo, tá bom? Eu vou compartilhar a tela aqui só um momentinho. Todo mundo está conseguindo ver, está correto? Deu certo aí? Dá pra ver sim, prof. Sim, professor. Então, maravilha. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Vou desativar a câmera aqui para o sinal ficar melhor. Só um momento.
Então, né, pessoal, sobre essa questão da geopolítica, da geografia agrária, a gente vai trabalhar da seguinte maneira, tá? A gente tem aqui um conceito da geografia agrária, né? É a ciência que estuda a terra e as suas formas de exploração e cultivo, ou seja, o desenvolvimento da agricultura. O nascimento dessa atividade se deu na pré-história, quando o homem entendeu que criar plantas e domesticar animais eram meios fundamentais de sobrevivência. A agricultura é a base para o desenvolvimento humano, econômico e urbanístico das sociedades. Todos os sistemas políticos e sociais, feudalismo, capitalismo, socialismo, entre outros, né, em algum momento apoiaram-se nessa prática para expandir seus territórios e comércio. E isso faz todo sentido, né? Porque, na verdade, é, sem a agricultura, sem a utilização do plantio, a gente não tem alimentação. A alimentação é a parte básica da nossa vida, né? Mesmo quando a gente se alimenta de carne, essa carne em algum momento foi um animal que se alimentou de plantas, ou seja, é fundamental a criação e o plantio de alimentos. E também, né, a própria criação de animais. Isso também faz parte do agronegócio, faz parte da geografia agrária de uma maneira geral. Então, é, não existe sistema econômico sem o desenvolvimento alimentar. Não existe sistema econômico sem a geografia agrária. Não existe desenvolvimento urbanístico sem ela também. Ela é fundamental para a nossa vida. A gente tem sistemas agrícolas, né? A geografia agrária usa duas classificações bem distintas para definir os tipos de produção agrícola. A gente tem o modelo intensivo, que é um sistema de produção em larga escala, tecnologia de ponta, com mão de obra especializada, uso de substâncias químicas no controle de pragas e integração com a indústria. E a gente tem o modelo extensivo, ele tem o uso de técnicas rudimentares que visam o mínimo de danos ao solo, produção voltada para a agricultura familiar, o mercado interno, tá? E esse método ele dispensa o uso de agrotóxicos, né? Então, o que que acontece? Qual que é o principal conflito que a gente identifica nessa situação, né? Em alguns países, a gente tem um forte desenvolvimento agrícola, principalmente em larga escala. A gente tem isso no Brasil também, numa parte do país, tem na Rússia, tem nos Estados Unidos, tem também na Europa, e daí a gente pode destacar a Inglaterra, né? Países que têm uma produção agrícola avançada, e muitos deles utilizam tecnologia de ponta, utilizam equipamentos que ampliam, né, a plantação, ampliam também o sistema de colheita, deixam o sistema de colheita cada vez mais rápido, cada vez mais preciso. Mas esse tipo de trabalho, ele também gera dano. Ele gera dano, muitas vezes, à própria terra, né? Ele gera dano à saúde humana, visto que para que haja ampliação do trabalho de plantio, para que haja uma colheita maior, muitas empresas utilizam de agrotóxicos, né? E esse agrotóxico que é jogado nas plantas, posteriormente vai ser nosso alimento também. A gente vai estar absorvendo essas plantas e, por consequência, o agrotóxico foi lançado nelas. Então, essa questão desse modelo, principalmente intensivo, né? Esse modelo que amplia a produção, ele tem um ponto positivo, é bom ressaltar, ele aumenta de fato a quantidade de produto agrícola gerado, ele tem um aumento de produção, mas ele também tem um ponto negativo muito claro, que é o dano, tanto ao meio ambiente quanto, né, ao ser humano em si. Então, não, acaba sendo um pouco conflituoso. A gente tem também o modelo extensivo, né? Que é um modelo mais rudimentar, mais caseiro, né, de agricultura. As pessoas plantam normalmente em pequenas propriedades, nos seus próprios territórios, evitam a utilização de agrotóxicos. Hoje em dia está até bastante popular, né? A gente tem alguns supermercados, alguns varejões que tem uma área específica só para alimentos sem agrotóxico, né? Para alimentos mais naturais. Isso é bom,
É bom porque normalmente é onde há plantação em pequena escala nos terrenos, você também tem rotação de cultura, você tem uma preservação da terra. É bom porque sem o agrotóxico, o solo e as águas também são menos prejudicadas, assim como o próprio corpo humano, mas isso também tem um lado negativo, porque a produção normalmente é feita numa escala menor. Então, é o que eu disse, a gente tem é, um conflito complicado nessa questão do agronegócio e também da geografia agrária como um todo, né? A gente tem, por um lado, uma produção muito forte, uma quantidade bem municiada, mas isso com algum dano ao meio ambiente, com algum dano à terra e ao próprio ser humano. E, por outro lado, você tem uma produção menor, você tem uma condição melhor de vida, você tem uma condição melhor de criação, mas você tem uma quantidade menor também de produtos gerados. Então, esse é um fator que os nossos cientistas, né, que os nossos políticos vão ter que equilibrar daqui para frente. Aliás, essa semana é um fator importante para a gente citar. Essa semana a gente teve uma conferência internacional sobre o clima, né? Os Estados Unidos participaram, o Brasil também participou, através do presidente Bolsonaro, o presidente Joe Biden dos Estados Unidos também falou. Então, inclusive, os Estados Unidos se propuseram uma meta muito ambiciosa em reduzir em 50% o índice de poluentes nos próximos anos. É uma meta extremamente alta, ainda mais se tratando dos Estados Unidos, que hoje é o segundo país que mais polui no mundo, só ficando atrás da China, né? Então, o que a gente consegue perceber? Que há uma preocupação, né, na expansão do agronegócio, há uma preocupação em ampliar a produção, mas essa preocupação tem que ser regrada também pelo cuidado com o meio ambiente, né? A gente não tem terra para perder, né? A nossa terra é limitada e hoje a gente não tem uma exploração clara de outros planetas para a utilização agrícola. O que a gente tem é o que está aqui, né? Então a gente tem que cuidar da melhor forma possível. A gente tem os tipos de agricultura, né? Levando-se em conta as diferenças entre o modelo intensivo e extensivo, podemos entender a aplicação dos principais sistemas agrícolas da geografia agrária. Quais são esses sistemas agrícolas, né? Você tem o plantation. Vocês já devem ter ouvido falar desse plantation, provavelmente em alguma aula de história do Brasil, né? Foi muito utilizado aqui, né? Foi um método utilizado por metrópoles europeias nas colônias de exploração na América Latina. Então, por exemplo, no Brasil, isso foi utilizado lá no Nordeste brasileiro com a expansão da cana-de-açúcar, né? Você tinha um grande espaço de terra, você tinha a plantação normalmente de uma cultura só de planta, que aqui no Brasil foi principalmente a cana, você tinha uma produção em larga escala de um tipo de cultura só, num um grande espaço para plantação, e normalmente essa plantação ela ficava centralizada na mão ou de um único dono ou de poucos donos. No caso do Brasil, a gente tinha os proprietários das capitanias hereditárias, né? 15 capitanias, né, de 13 proprietários. Então, era concentrada essa situação no país, tá? Esse sistema de plantation ainda é usado em alguns locais da África, ainda é usado em uma parte do Brasil também. Então, ele tem esse sistema normalmente utilizado, por exemplo, para plantações largas para exportação. No Brasil também se usa isso até hoje com a mesma cana-de-açúcar nos canaviais, que a gente tem na nossa região mesmo. A gente tem aqui em São Paulo, né, no estado de São Paulo, várias usinas, né, voltadas para o plantio de cana-de-açúcar. A gente também tem lá para Goiás, hoje em dia é muito comum. Então, normalmente esse plantio de cana, ele ocupa um grande terreno, um grande espaço, e depois essa cana,
muitas vezes geram açúcar e hoje em dia um álcool também, que não são todos consumidos no nosso mercado interno. Boa parte disso é exportado. Então é um terreno grande, concentrado na mão de poucas pessoas ou de uma pessoa só, produzindo um tipo só de cultura ou poucos tipos de cultura, com produtos normalmente dados à exportação. Tá? Bom, lembrar que o açúcar produzido no Brasil na época colonial, ele ia para a Europa, normalmente para Portugal, depois para a Holanda, que fazia toda a parte de beneficiamento desse açúcar, e aí da Holanda ele era exportado para os outros países ali da Europa, né? Tanto que a gente teve, né, Maurício de Nassau, a gente teve 1654 a invasão holandesa no Brasil, tudo isso dado pelo incentivo à utilização desse plantio de cana-de-açúcar, desse sistema de plantation que a gente teve no Brasil como colônia, né? Temos a agricultura de subsistência, a familiar, né? Esse tipo de agricultura é baseada no cultivo de várias plantas no mesmo terreno, a policultura, na tentativa de preservar o solo. A produção é para o consumo familiar, sendo uma pequena parte destinada para o comércio. A qualidade dos produtos é superior aos demais da indústria, sem o auxílio de grandes máquinas e plantio. Geralmente, o plantio é geralmente feito em pequenos hectares de terra. Na geografia agrária, a agricultura de subsistência contribui de forma significativa na geração de renda e empregos no campo. As grandes propriedades, por exemplo, conseguem empregar grande quantidade de mão de obra, pois as atividades são manufatureiras. Então, né, esse sistema de agricultura familiar, ele tem várias vantagens, né? Normalmente, a gente tem famílias que detêm pequenas propriedades de terra. Então você tem um sistema agrário mais bem distribuído, né? Mais pessoas com mais acesso à terra, mais acesso ao sistema de plantio, né? Você tem culturas diferentes de alimentos sendo plantadas naquele espaço de terra, você tem uma rotação de cultura, o que é muito importante para o solo. Você tem a utilização menor ou às vezes até zerada de agrotóxicos, então você tem alimentos com mais qualidade, voltados para o consumo humano principalmente, né? Então você tem um sistema que acaba sendo mais eficaz em vários aspectos. A dificuldade desse sistema, se comparado ao plantation, se comparado às grandes culturas, é a produção em quantidade. O sistema familiar normalmente produz uma quantidade menor se a gente for levar em consideração a utilização de tecnologia e de agrotóxicos que as grandes plantações têm. A gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, até citei isso na última aula, um marco sobre isso. Por quê? A Guerra Civil Americana, deflagrada principalmente em 1864, né, que aconteceu sobre a época do presidente Abraham Lincoln, a Guerra Civil Americana ela é marcada por um fator interessante nos Estados Unidos. A gente tinha o sul americano, normalmente composto por grandes fazendeiros, né, que detinham grandes propriedades de terra e tinham muita mão de obra escrava trabalhando para eles naquela região do sul, utilizando um sistema muito parecido com o sistema de plantation que a gente viu ali no slide anterior, e você tinha o norte dos Estados Unidos, já mais bem desenvolvido do ponto de vista industrial. O norte era mais focado na agricultura familiar. Então, a gente tem um norte com mais desenvolvimento agrícola nessa parte. Tinha mais tecnologia para o uso, mas também tinha a terra mais bem distribuída entre as famílias, né? Então, com o passar dos anos, houve uma guerra entre eles, o norte acabou vencendo a guerra, né? A escravidão foi abolida nos Estados Unidos em 1864, apesar de que até hoje, né, os Estados Unidos ainda tem grandes problemas com isso. A gente viu nesse último julgamento, né, do policial que acabou assassinando o senhor Floyd, né? Ele foi preso, mas a gente vê a mobilização que tem por alguns grupos racistas nos Estados Unidos também.
Mas quando houve essa vitória na Guerra Civil Americana, além de toda a questão social e cultural que está envolvida com isso, a gente também tem uma questão do triunfo da agricultura familiar do norte em relação a uma agricultura mais intensiva no sul. E isso é bastante marcante porque nos Estados Unidos tem alguns locais que você tem algo parecido com um lixo, não é um lixo, mas seria um local de descarte, e nesse local de descarte, vários alimentos são colocados. E muitas pessoas na rua vivem desses alimentos, alimentos que estão bons, alimentos que estão bem conservados. Esse local de descarte, que eu chamei de algo parecido com lixo, ele é parecido porque ele seria para descarte, mas ele não é um lixo. Ele é um local mesmo apropriado para que esses alimentos sejam colocados e as pessoas passem por ali e recolham. E isso é tão interessante que nesses locais, nessas cidades onde isso ocorre, praticamente não há fome, né? Mesmo das pessoas que não conseguem emprego, elas conseguem alimento. Por quê? Acaba sobrando a produção alimentar, visto que as famílias que detêm essas terras cultivam as terras para sustento próprio, é permitido a elas o sustento, você tem uma sobra de alimentos, uma produção alimentar muito ampla, e isso acaba gerando até alimentos para pessoas que não têm emprego, que não têm condição financeira, elas têm total condição de vida. Então, assim, esse sistema, ele é um sistema bom, né? Um sistema vantajoso. No Brasil, a gente tem um caso contrário. Você tem alguns espaços grandes de terra que são cultivados, você tem uma agricultura intensiva, e aí o agronegócio brasileiro ele é bastante conhecido no mundo, mas você também tem no Brasil alguns espaços que são de muitas terras chamadas terras improdutivas, não porque eles faltam qualidade, mas porque eles faltam investimento. As famílias ficaram com aquela terra numa coisa que foi praticamente uma sucessão de pai para filho desde a época das capitanias hereditárias, mas muitas famílias não têm interesse ou trabalho para desenvolvimento agrícola. E o que acontece? Grandes pedaços de terra ficam parados, sem produção alguma, né? E concentrados na mão de pequenas famílias ricas. Então, por isso que há, por parte de algumas pessoas, uma luta muito forte pela reforma agrária. Vocês são muito novinhos, né? Vocês nasceram na década de 2000, mas quem nasceu como eu em 89, viveu a sua infância nos anos 90, lembra bem que na época do governo Fernando Henrique, a gente tinha muitas brigas entre o governo e o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, né, que lutavam pela reforma agrária. E isso acontecia com muita frequência no Brasil. Era uma bandeira bastante levantada, né? E essa reforma agrária, mesmo com o governo Fernando Henrique, com o governo petista, tanto do Lula quanto da Dilma, e com o governo Michel Temer e agora Bolsonaro, essa reforma agrária ainda está bastante emperrada no Brasil. Você ainda tem grandes feudos de terra concentrados na mão de pequenas pessoas que não as utilizam para nada, enquanto tem muitas pessoas no Brasil que gostariam de um espaço para plantar, né, para poder sobreviver e acabam não tendo. É o contrário do que acontece no norte dos Estados Unidos, por exemplo. Então, nesse caso, acaba sobrando terra improdutiva e acaba faltando alimento para quem precisa. Né? Uma coisa complicada, mas muito complicada quando você fala que essas terras são de propriedade privada. Então, há sempre aquela briga, né? Alguns defendem a reforma agrária porque a terra seria melhor utilizada na mão de muita gente, mas outros acham que o Estado não deveria intervir porque a propriedade é privada e o dono faz o que quiser. Eu não vou entrar no mérito desse debate, dessa discussão, eu vou deixar vocês terem as suas opiniões, talvez a gente até possa debater isso até o final da aula, se der tempo, mas é uma disputa muito séria e muito forte no Brasil ainda. Tá? Outro ponto que a gente pode citar
Temos também a agricultura biológica, orgânica, né? É a forma de plantio sustentável, né? Utilizando técnicas que dispensam o uso de agrotóxicos e fertilizantes sintéticos. Esse método utiliza apenas adubos de origem orgânica e diferencia os tipos de produto a serem plantados. As práticas biológicas tiveram origem na década de 20 e até então ressaltam a necessidade de se produzir alimentos saudáveis sem danos para a saúde daqueles que os consomem. Por não explorar o uso de máquinas e substâncias químicas, os produtos acabam sendo mais caros que os industrializados, dificultando a compra das populações de baixa renda. É aquilo que a gente falou. Tem alguns varejões, alguns supermercados que têm até uma área específica só para esses alimentos mais naturais, né? Alimentos orgânicos, inclusive, que o pessoal acabou dando o título de alimentos orgânicos, né? Esses alimentos são vantajosos, visto que a gente não tem os agrotóxicos, eles são bons para a saúde, mas eles têm aquela eterna dificuldade por causa da limitação da sua produção, né? Então, houve um estudo que me passaram, acho que faz uns 3 anos, 3 ou 4 anos, que eu tive acesso no IFISH. Dizem que nesse estudo dizia que o brasileiro consumia, em média, ao longo de um ano, o equivalente a 4 litros de agrotóxico dentro das saladas, dentro dos alimentos que comia, né? Desde o arroz e o feijão, as saladas, as frutas. O brasileiro consumia, ao longo do ano, dissolvido nesses alimentos, cerca de 4 litros de agrotóxico. É muita coisa, né? Muita coisa, não sei se esse número se mantém, se hoje ele ainda é válido, mas para a época é um valor absurdo, né? Você ter o alimento voltado para seu sustento, para seu desenvolvimento, e você acabar sendo praticamente intoxicado por ele, é muito complicado. Então é o que eu falei, a gente tem esse conflito entre o que é mais saudável, entre o que é melhor de uma maneira geral para a pessoa, mas também é mais caro e também tem uma produção em menor quantidade, e você tem aquilo que não tem tanta qualidade, mas que tem uma produção mais ampla, né? Então esse conflito acontece bastante na agricultura. Temos a agricultura comercial, ela também é conhecida como agricultura moderna. Nesse tipo de plantio, pratica-se o cultivo de somente um alimento, monocultura, e o uso intensivo de tecnologias de ponta. Além disso, utilizam-se grandes quantidades de fertilizantes, agrotóxicos, pesticidas e sementes geneticamente alteradas. Como é voltada para a comercialização em massa, a produção é em larga escala e com base em mão de obra especializada, como técnicos e agrônomos, né? Eu dei o exemplo da cana-de-açúcar, que é feita assim no Brasil também. A gente tem outros exemplos, como a produção de soja, né, na qual o Brasil é um expoente no mundo. Grande parte da soja produzida no mundo vem do Brasil. Então, esse sistema de plantação de uma só cultura em grandes lavouras é bastante utilizado na agricultura comercial e em países que têm da agricultura sua base, como o próprio Brasil, nesses países é muito comum esse tipo de plantação de larga escala de uma única cultura. Citei aqui no Brasil 2 exemplos, a cana-de-açúcar e a soja, posso citar o café, posso citar vários outros que são produtos voltados não só ao consumo interno do Brasil, mas à exportação do nosso agronegócio. Tá? Falando nele, no agronegócio, dentro da geografia agrária, é um modelo de fabricação agrícola que também apoia-se no uso de maquinário. Entretanto, seu foco está na biotecnologia e criação de sementes transgênicas, código genético modificado, visando a expansão dos investimentos financeiros. Os aparatos científicos e tecnológicos são intensamente requisitados, como as consultas meteorológicas e a bolsa de valores. A agroindústria, por exemplo, é uma das vertentes mais importantes do agronegócio, pois alimenta 3 setores da economia: agricultura, indústria
e o comércio de serviços. Tá? Então, vamos voltar aqui primeiro. O agronegócio, ele é um pilar da economia. No Brasil, por exemplo, é um grande pilar. A gente vai falar dele de forma específica no Brasil no próximo slide. E nos últimos anos, ele foi bastante fortalecido pela questão dos alimentos geneticamente modificados, né? A gente tem a plantação de vários tipos de sementes que hoje são praticamente criadas em laboratório, né? Utilizando-se do estudo genético delas. Até hoje a gente não tem uma garantia total do efeito que isso pode gerar nas futuras gerações. Ainda é uma tecnologia muito recente, mas no Brasil já é aprovada em alguns casos e vocês podem estar até conversando com seus professores de biologia para verificar se hoje já é bastante seguro, se ainda não é seguro, né? Eu não vou entrar nesse mérito, porque nesse assunto os professores de biologia vão ter muito mais profundidade, muito mais clareza para falar do que eu. Mas a utilização de produtos geneticamente modificados é muito comum para que você tenha a geração de alimentos maiores, né, alimentos em maior quantidade, alimentos que são plantas que são, né, mais resistentes às pragas. Então, os transgênicos, como a gente chama, eles são cada vez mais comuns, né, nas produções agrícolas comerciais e na utilização no agronegócio. Né? Tanto que é uma área do Brasil que não sei se alguém aqui vai estudar, vai se especializar, mas quem for engenheiro agrônomo, quem for técnico ou quem for formado de uma maneira geral em áreas correlatas a isso, com certeza tem emprego e vai ter emprego nos próximos anos. O agronegócio é muito forte no nosso país. Né? E falando dele no Brasil, com o passar dos anos, a agricultura no Brasil passou por diversas fases e modificações, indo desde a economia pautada na produção de cana-de-açúcar, no período colonial, até a expansão do plantio de soja e café. A partir do século XX, as políticas econômicas contribuíram para o controle da inflação e das taxas de câmbio, proporcionando o desenvolvimento do setor agrícola brasileiro, que passou a ser a principal base de equilíbrio da balança comercial no país. Os avanços da agricultura estão relacionados ao processo de industrialização ocorrido no Brasil após a Revolução Industrial Europeia, fator que contribui para uma nova divisão e estrutura do território nacional. O surgimento e fortalecimento das indústrias, o crescimento do comércio e a urbanização deixaram o campo dependente das técnicas de produção, como máquinas e substâncias químicas de fertilização ou controle de pragas. Tá? Já o agronegócio favorece grande parte do produto interno brasileiro, do PIB do Brasil. Né? É uma atividade intensiva que exige o uso de máquinas, tecnologias de ponta e variedades de mão de obra, além de insumos de alta qualidade. O Brasil vem investindo bilhões no processo de modernização da agricultura e do agronegócio. Por isso, atualmente ocupa o primeiro lugar na produção mundial de café, açúcar e laranja, e na exportação de carne bovina e de aves. Percebam que tanto na produção quanto na exportação, o Brasil é muito forte no agronegócio. Por isso que na política brasileira a gente tem bancadas políticas muito voltadas para a defesa das terras no agronegócio. Né? É uma defesa que é complicada, que exige muito debate, porque muitos indígenas defendem que há grileiros de terra que exploram suas terras, principalmente na região norte, na região centro-oeste do Brasil. Muitos ainda defendem que há muito trabalho escravo no Brasil, e isso até mesmo aqui na nossa região, próximo de nós, há uns 10 ou 15 anos atrás, não me recordo agora quanto tempo, mas por volta de 10 a 15 anos atrás, acharam uma propriedade próxima aqui da Ginomoto, em Limeira, onde houve um ambiente em que havia trabalho escravo, né? Inclusive para a plantação de alguns produtos. Ou seja, ainda há problemas a serem resolvidos na nossa política de agronegócio. Desde as terras paradas na mão de poucas pessoas, a questão da exploração do trabalho
de um trabalho ou escravo ou com uma remuneração muito baixa, para quem é um cortador de cana, né, para quem é um trabalhador rural de maneira geral. A gente também tem essa questão, né, dos agrotóxicos, tem a questão das divisões sem muita igualdade, né, nos lucros que são gerados pelo agronegócio, mas apesar de todos esses contras, apesar de todos esses problemas, desses imprevistos, o Brasil tem também alguns exemplos positivos. E o agronegócio ele vem com força, com solidez, gerando forte influência na nossa economia. Na verdade, não é a base da economia, como muita gente acredita, é a base da nossa sobrevivência, é óbvio, mas não é a base da pirâmide econômica brasileira, né? A base da economia brasileira está nos serviços e não na produção primária. Mas a produção primária agrícola, ela é muito, muito forte, muito sólida e muito relevante, como diz esse texto, para a nossa balança comercial, já que é o principal fator de exportação do Brasil. Os produtos agrícolas, as commodities, né, elas estão entre os principais produtos exportáveis do Brasil. Além desses que são citados no slide, a gente tem outros, como, por exemplo, o minério de ferro, né, que é retirado das nossas terras, não é plantado, como nesse caso, mas também explorado das terras e exportado para o mundo. O Brasil tem forte influência no mundo, principalmente nessa questão do agronegócio, e tem investido cada vez mais nisso. O Brasil tem uma das maiores áreas, se não a maior, área cultivável do mundo. É bom lembrar que outros países maiores do que o Brasil têm muitas áreas desérticas, né? Como a gente tem, por exemplo, na Rússia, com a Sibéria. O Brasil tem boa parte do seu território cultivável. Então, isso gera essa eterna disputa. A disputa entre aqueles que querem a exploração, querem o cultivo, querem a ampliação do agronegócio, e a disputa entre aqueles que não querem, que acham que isso é danoso, pode prejudicar nosso meio ambiente, pode prejudicar a nossa vida como um todo, né? Gerando o desmatamento de florestas e coisas do tipo. E eu queria perguntar para vocês, tá claro o que a gente conversou hoje? Deu para entender os tipos de plantação, os modelos, como isso está altamente ligado no Brasil, né? Com a forma que a gente trabalha, com o nosso estilo de vida, como o agronegócio é importante e relevante para nós, seja para o bem ou seja para o mal, né? Seja para aqueles que concordam com sua ampliação, seja para aqueles que discordam dela, mas é fato que o agronegócio é muito, muito influente no Brasil. Isso ficou claro para vocês? Deu para a gente dialogar um pouquinho sobre isso? Deu para entender? Tem alguma dúvida? Tem alguém acordado? Entendeu? A Evelyn entendeu. Ela está acordada. Já é um bom começo. De boa, né? Maravilha. E nesse debate, a gente falou um pouquinho sobre ele na aula passada, mas eu queria ouvir mais pessoas. Tem algumas pessoas aqui que não acordaram na força do ódio. Nossa, que estresse, velho. Tem algumas pessoas que não estavam aqui na aula passada. Como é que vocês veem essa questão do agronegócio no Brasil? Vocês estão acompanhando, né? As disputas, inclusive o ministro do Meio Ambiente é bastante criticado, teve uma foto dele junto com madeiras cortadas, né? Ele fala que era exploração legal, muita gente diz que é exploração ilegal, né? A gente está tendo essa disputa, né? Essa discussão entre muitas pessoas que acreditam que o governo tem favorecido grileiros. O que são grileiros? Grileiros são pessoas que moram em regiões mais afastadas do Brasil, onde há uma limitação na supervisão judicial, né? Você tem poucos policiais, você tem poucos fiscais ambientais. Então, pessoas mais ricas, de famílias um pouco mais
poderosas naquela região acabam sendo a lei daquela região, e eles invadem terras indígenas, invadem terras de outros produtores de menor porte, tomam aquelas terras para eles, e depois eles entram com uma ação no Congresso Nacional, entram com ação nas câmaras municipais, federais e estaduais também, para tentar validar aquelas terras como sendo deles do ponto de vista legal, né? Então, esses são os grileiros, e no Brasil a gente tem alguns casos deles. Muita gente está acusando o atual governo de ser conivente com esses grileiros, outras pessoas acreditam que não, acreditam que o governo tem mesmo que ampliar o agronegócio, que é pilar importante da exportação, da geração de empregos, né? Então você tem esses debates. E eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre isso, sobre essa questão do agronegócio no Brasil, se vocês concordam com a forma que isso é gerido no Brasil, não só agora no governo Bolsonaro, né? Já num período de 20, 30 anos, eu falei que desde a época do governo Fernando Henrique a gente já tinha uma disputa forte sobre a questão da reforma agrária. E mesmo quando o PT assumiu, o PT sempre foi muito aliado ao MST, né, politicamente falando, mas mesmo quando houve o governo Lula e o governo Dilma, nenhum desses governos geraram uma reforma agrária profunda no Brasil. Até diminuíram, né, um pouco a desigualdade disso, fizeram um bom trabalho nessa parte, mas a reforma agrária, de uma maneira mais sólida e mais profunda, não ocorreu. O Brasil, ele não tem, de fato, esse porte. E muita gente que defende a propriedade privada a qualquer custo, inclusive é contra a reforma agrária, diz que se a pessoa é dona da terra, ela pode deixar a terra parada, sem produzir nada, porque ela é dona, ela pode fazer o que ela quiser. Né? E tem gente que acha que isso é um absurdo. E nesse sentido eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham? O que vocês acham das políticas ambientais brasileiras, do agronegócio brasileiro? Que vocês acham que está acontecendo, o que vai acontecer no futuro, qual que é a nossa tendência? E podem falar, tá, gente? Se você odeia o Bolsonaro, quer falar mal do governo, criticar, pode falar. Se você ama ele também, pode falar. A nossa aula é uma aula de debate, de conversa, de diálogo. A sua opinião é importante, independentemente de qual seja ela. Ela sempre acrescenta para nós. Tá bom? Queria ouvir vocês um pouquinho. Professor, tem uma pergunta para fazer. Igor? Igor, só tá um pouco. Tá falando. Igor, não deu para entender o que você disse, ficou bem baixinho. Se você puder repetir, por gentileza. Deixa eu ver aqui. O Igor escreveu no chat, né? Vamos lá. Caso ocorra a reforma agrária, as pessoas que deixam as terras paradas as perderiam? E o Levi falou, eu não concordo. Vou responder o Igor primeiro, depois vou abrir para o Levi também. É, Então, Igor, sobre a questão da reforma agrária, sim, eles perderiam a posse da terra, mas pela lei, quando há desapropriação de alguma terra, de algum espaço, o governo gera uma compensação financeira para isso. A reforma agrária é feita pela compra dessas terras pelo Estado, e depois o Estado as distribui para as famílias a um preço mais barato ou através de incentivo, tá? Essa é a ideia da reforma agrária original. É claro que as famílias que detêm o poder dessas terras muitas vezes não querem vendê-las por preço algum de desapropriação, porque entendem que a terra vale mais do que o próprio dinheiro. O dinheiro pode desvalorizar ao longo dos anos e a terra não desvaloriza. Então, por isso que há uma grande disputa.
Mas nesse caso, a reforma agrária se daria por isso. Essas famílias venderiam essas propriedades ao Estado e o Estado repassaria essas propriedades a um preço mais barato, ele teve todo um subsídio para as famílias poderem gerar produção. No Brasil, a gente já teve até problemas com isso, porque quando houve alguns casos de reforma agrária, bem limitados, mas houve, algumas famílias que receberam essas terras depois as revenderam. Então, acabou gerando problema também. Mas, ainda assim, a gente tem que tentar verificar no Brasil uma condição para que não haja nem um extremo nem o outro, né? Não dá para deixar grandes quantidades de terra parada, com muitas pessoas precisando produzir, e também não dá para simplesmente retirar da mão das pessoas a propriedade que vem delas e de suas famílias. A gente tem que buscar um consenso, buscar um diálogo para que todos saiam ganhando, né? Mas basicamente é isso. Reforma agrária seria a compra dessas terras pelo Estado e depois a redistribuição de forma subsidiada por ele. Tá joia? E deixa eu ver aqui. Tem uma mensagem também do Levi. Eu não concordo. Não concorda com o que, Levi? Levi? Acho que ele foi descansar um pouquinho. Ele não tem microfone, então ele tá digitando, eu acho. Ah, então maravilha. Igor, ficou claro a questão na resposta que eu passei? Deu para compreender? Se você quiser também emitir uma opinião, se você concorda com isso, com a reforma agrária ou não, se você acha justo ou injusto, por favor, tá, Igor? Pode passar a sua visão, que ela é bem-vinda. Tá bom? Maravilha. E o restante da classe tem uma visão, tem uma posição, que nem eu citei o próprio Igor, se quiser dizer se é favorável ou contrário na reforma agrária, ou o restante da classe, o que vocês acham? O que vocês acham que a política agrícola no Brasil ela é bem conduzida, ela é mal conduzida, ela pode melhorar, no que ela pode melhorar, como é que a gente caminha para frente aqui? Eu repito, tá? Independente da sua visão política, social, tanto faz, a ideia é que se acrescente buscando melhora do nosso país de alguma maneira. Então, o que vocês acham? Como é que o Brasil caminha? Qual que é o nosso futuro aí nessa questão de distribuição de terra, desenvolvimento agrário? Não tenho nada a opinar, professor. Tá, Joé. Assim, eu não tenho assim, uma opinião muito formada em relação a esse assunto de reforma agrária, mas eu penso assim, realmente no Brasil tem várias terras que não estão sendo utilizadas, tipo, para agricultura ou para criação de bois ou qualquer tipo de animal. Então, tipo assim, tem muita terra, tipo assim, que é posse de alguém, mas elas não estão sendo utilizadas. E tem muitas pessoas que moram de aluguel, que não tem uma casa própria, que não tem um terreno, que não tem nada. Então, eu acho assim, que a reforma agrária podia agir de uma forma que beneficiasse os dois lados. Eles fizessem um modelo de ação para dar essas terras para essas pessoas que não têm, para elas poderem cultivar, para elas poderem fazer as suas casas, para poder ter uma vida melhor, porque assim, se elas puderem plantar ali, elas vão poder tirar o delas e até poder vender. E para o dono da terra, que para não ficar assim na mão, eles poderiam indenizar para ele não ficar perdendo, mesmo assim, como o senhor falou, que a terra não desvaloriza, mas o dinheiro sim. Mas no momento, o dinheiro, a gente está no sistema capitalista, o dinheiro tem grande importância. Então, eu acho que dando a terra para a pessoa que não tem essa entendeu? Para a pessoa que tem a terra, mas não está utilizando, eu acho que é um bom método para poder ajudar os dois lados. Essa proposição, Ingrid, é da reforma agrária em si, né? Pela sua posição, eu posso garantir que você é a favor de uma reforma agrária mais ampla no Brasil.
De fato, quando a gente verifica a questão dos países que têm uma distribuição melhor de terra, eles têm vantagens, não só no sentido social, como no sentido econômico. Eu citei, por exemplo, os Estados Unidos, eles têm o norte mais distribuído e o sul mais concentrado. E a gente percebe o norte melhor desenvolvido economicamente que o sul. Para o país, a distribuição agrária ela é boa. A gente ainda não encontrou, no entanto, uma forma equilibrada de fazer isso, né, sem gerar danos às pessoas, né? Então, a ideia é que o governo, ao longo dos anos, ele trabalhe para que essa terra seja, assim, mais bem distribuída e para que as famílias que são donas delas tenham uma compensação justa, não percam também o trabalho nem deles, nem de seus familiares, mas também não deixem a terra parada, porque deixar a terra parada não é bom nem para eles mesmos, apesar de eles acharem cômodo muitas vezes, e nem para o país de uma maneira geral, né? Um país como o Brasil pode se desenvolver de forma bem melhor se as terras forem cultivadas. E como você citou um exemplo, não só da questão de produção agrícola, mas citou um exemplo de habitação e urbanismo, e isso é uma coisa muito curiosa, né? O Brasil é um país de terras quase infindáveis, né? E muita gente tem uma dificuldade extrema para comprar um terreno e construir uma casa. Isso aí mostra que a gente ainda está muito atrasado socialmente e politicamente para benefício da população. No Brasil, a moradia deve ser um requisito básico na vida de todos, dada a quantidade de terra que a gente tem e a condição que existe para que as pessoas pudessem desenvolver seu próprio espaço, né? Então, a sua visão sobre, não só sobre a reforma agrária, mas a sua visão sobre essa questão urbanística é bastante relevante e nos faz pensar, né, num país que tem tanta coisa, tem tanta terra, tem tanta condição. Deixa eu dar uma lida aqui nas mensagens para a gente dar sequência aos outros também. Primeiro vou aqui para o Levi. Não acompanhei muito o assunto nesses últimos tempos, mas pelo que consegui ver da postura do ministro, ele atropela muitas questões, né? Muito ocultismo. A visão política do Brasil atual, ela é mais próxima dos grandes proprietários de terra, né? E então você tem uma disputa política que diz que o governo, inclusive, acaba favorecendo grileiros e coisas do tipo. Não vou entrar aqui no mérito do que é legal e ilegal, mas fato é que o governo é bastante vinculado no Congresso Nacional aos deputados e aos senadores que são proprietários desses feudos, né? De grande parte dessas terras que a gente está citando aí, poderiam ser utilizadas na reforma agrária. Então, o governo atual ele não é favorável a uma reforma agrária mais ampla. Ele é mais favorável à propriedade privada e à conservação dessa propriedade privada. É isso que o Bolsonaro cita várias vezes, e também é o que o ministro Salles, que é o ministro do Meio Ambiente, fala, é o que o ministro da Economia, o Paulo Guedes, cita também. É mais uma conservação da propriedade privada e menor interferência estatal. Essa é a ideia que o governo brasileiro trabalha hoje, né? Hoje da forma que é feita. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na mensagem do Igor. Bom, eu concordo com você, está entre os dois extremos, mas caso seja o Estado comprando as terras inutilizadas, vende quem quiser, alguém venderia, né? Nessa citação do Igor, né? À medida que você repassa as terras que o Estado compra e depois repassa às famílias, elas teriam, né, pelo que eu estou entendendo aqui, o Igor parece favorável a isso, elas teriam a liberdade para a revenda dessas terras depois. Essa parte também é bem complicada, Igor, porque tudo que envolve uma interferência estatal envolve aquilo que a gente chama de compensação social. Então, se o Estado te ajuda com uma determinada coisa, automaticamente você também se coloca na posição de ajudá-lo. Essa é uma realidade.
Eu não estou entrando aqui no mérito de se é bom esse tipo de política ou não, cada um tem sua visão, e um dia, se vocês quiserem saber a minha, a gente senta e come um churrasco e eu te converso. Mas estou dizendo o seguinte, que quando, por exemplo, se uma família ganha uma terra por meio da reforma agrária, normalmente o Estado tende a impedir que ela venda essa terra muito rapidamente, porque a ideia do Estado não é que a pessoa venda exatamente para que a pessoa possa produzir nela. Porque se a pessoa vendê-la, é bem provável que aquela família que recebeu o dinheiro para ficar com a terra, aquela mesma família compre a terra de novo. E compre por um preço até mais em conta, porque a família que recebeu a terra para forma agrária normalmente é uma família mais pobre. Então, ela vai acabar vendendo a terra para aquela família mais rica, que já foi compensada pelo Estado, por um preço mais em conta. E a família mais rica vai ficar com uma parte do dinheiro incentivada pelo Estado e também com a terra de volta. Ou seja, nesse caso, a reforma agrária acaba sendo invalidada, né? Então, ao invés de promover a distribuição de renda, ela acaba concentrando ainda mais a renda com a ajuda do Estado. Então, nesse sistema, que foi o que aconteceu. No pouco de reforma agrária que a gente teve no Brasil, isso acabou acontecendo. Famílias ricas que detinham as terras venderam para o Estado repassou essas terras para famílias mais pobres para que elas pudessem produzir, elas não quiseram ou não puderam, elas acabaram revendendo a terra de novo para as famílias ricas e por um preço mais barato. Resumindo, as famílias que detinham a terra voltaram até a terra e, além de voltar até a terra, ainda lucraram com isso. Então, nesse sentido, se for feita uma reforma com total liberdade de compra e venda, num sistema desigual como o Brasil é hoje, a tendência é que você concentre ainda mais a renda. Então, isso é um problema também para a gente tentar solucionar, para os nossos governos tentarem solucionar, né? O Levi está citando aqui, fora as questões ambientais, que já é claro, como o exemplo do vídeo que o Salles fala de passar a boiada, né? O governo, como eu citei, ele tem uma visão mais voltada para a produção do agronegócio e tem as questões ambientais em segundo plano. Mas agora, com o sistema industrial que o mundo tem adotado de uma maneira geral, com uma preocupação maior com o meio ambiente, vai ter que fazer parte do sistema político brasileiro uma maior preocupação com isso também, tá? Mesmo que o governo nosso não seja tão favorável à questão de proteção ambiental, ele vai ter que ser pressionado a isso, não só pelos Estados Unidos, como por outros países também, né? Então, o Salles, ele vai ter que andar na linha por política internacional. Essa é a tendência que o mundo leva. E a Ingrid está dizendo aqui, ainda mais que o nosso sistema é capitalista, e uma das bases do capitalismo é a propriedade privada. Exatamente, uma das bases do sistema capitalista é a propriedade privada. Mas a gente tem vários exemplos no mundo de países que são capitalistas, mas que conseguem promover uma distribuição de renda mais justa, uma condição de vida melhor. Mesmo dentro do capitalismo, existem capitalismos e capitalismos, né? Existem países como a Suíça e existem países como Uganda. Ambos são capitalistas, mas a distribuição de um e outro é bem diferente. Então, ainda há formas da gente transitar dentro do sistema. Falar de uma mudança de sistema capitalista hoje é praticamente uma coisa surreal, né? Um sistema que domina o mundo. Acredito eu que em algum momento, exatamente pela geração de desigualdade, vai acabar por quebrar, né? Porque toda corda que se estica demais, ela tende a quebra. Mas o sistema capitalista já se reinventou várias vezes. É provável que ele se distribua novamente, né? Mas não, mas dá, mesmo dentro do sistema capitalista, dá para se distribuir a renda, distribuir uma condição de vida melhor para as pessoas.
E, e não dá para tolerar, como a gente tem visto nos anos de 2020 e 2021, aumentar a fome no mundo. E aí eu vou expor uma opinião minha, não só sobre a distribuição de renda, sobre a questão da reforma agrária, mas também sobre todo o sistema econômico que a gente vive. Não dá para você, nos anos de 2020, 2021, com uma pandemia alastrada, como a gente tem, com tantas empresas quebrando, com tanto desemprego ocorrendo, a gente tem mais pessoas passando fome, né? O que dentro dessa condição já era esperado, mas a gente também tem mais bilionários no mundo. Está aumentando o número de bilionários, tanto no Brasil quanto no mundo. E isso é um ultraje à sociedade, né? Se isso está acontecendo é porque algo está errado. Uma coisa é uma crise econômica profunda, que leva à pobreza de todos. A outra coisa é uma crise que está levando à pobreza de muita gente, mas que de alguma forma está aumentando a riqueza de alguns. Se isso está acontecendo é porque tem algo muito errado no nosso sistema, viu? Muito errado mesmo. Uma crise serve para que as pessoas busquem soluções conjuntas, né? E que a situação melhore para todos. Não que alguns fiquem ainda mais ricos e outros passem fome, que é o que está acontecendo e está aumentando no mundo nos últimos anos. Tá bom? Gente, eu agradeço muito a participação de vocês. Todas as participações são ótimas, muito bem-vindas. Eu peço desculpas se eu disse alguma coisa que ofendeu vocês ou se falei qualquer coisa que não deveria, mas eu desejo a vocês uma ótima semana, tá? A gente deve voltar a ter uma aula daqui 2 semanas e aí a gente se vê, tá bom? Obrigado por tudo, viu?